Olá, saudações concurseiras para você, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Que Concurso, comigo, professor Gustavo Musi. Mais uma aula de comércio internacional, né? E nesse bloco nós vamos falar sobre o mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Ponto importante aí para a sua prova, uma vez que esse mecanismo de solução de controvérsias da OMC, nós podemos dizer que foi a grande inovação dela em relação à sua antecessora, que foi a OIC, a Organização Internacional do Comércio, tá? E esse mecanismo de solução de controvérsias da OMC, ele se caracteriza aí por procurar ser flexível, ser rápido, né? Bastante célere e de fácil compreensão pelos países envolvidos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá então. Ó, mecanismo de solução de controvérsia. Eu coloquei lá. Diferentemente de sua antecessora, a Organização Internacional do Comércio, a OMC tem estabelecido um mecanismo formal de solução de controvérsias, com regras claras de funcionamento, inclusive com um órgão específico estruturado para isso, que é o OSC, o órgão de solução de controvérsias, que possui, nós vamos ver, 2 instâncias decisórias, tá? O que garante uma maior legitimidade e estabilidade aos acordos celebrados no âmbito da organização e maior segurança jurídica aos países membros, né? Então, por exemplo, no caso da OIC, que antecedeu a OMC, você tinha lá as regras que os países se comprometiam a obedecer e tal, mas se por um acaso um deles não obedecia, não havia ali nenhum mecanismo de, vamos dizer, de acionamento daquele país perante a própria OIC, né? Até havia ali alguns mecanismos, mas eles eram meio precários. A OMC, ela buscou estabelecer desde o início, o GATT 94, que criou a OMC, ele estabelece aí e como vai funcionar esse órgão, esse mecanismo de solução de controvérsias da OMC? Que pode ser acionado, nós vamos falar sobre as diversas etapas, pode ser acionado sempre que um país membro da OMC considerar que um outro país está descumprindo as regras de algum acordo, ou do próprio GATT 94, ou algum outro acordo que esteja ali sob tutela da OMC, tá? Então esse mecanismo de solução de controvérsias, esse órgão de solução de controvérsias, vai funcionar, entre aspas, e coloque aí, né, algumas aspas, como um poder judiciário, né, como um tribunal da OMC, tá? Eu falei para você colocar entre aspas porque não é um poder judiciário, não é um órgão, né, judiciário, como ocorre dentro dos países em geral, né? Até porque, diferentemente do poder judiciário, que tem, né, mecanismos ali de coerção efetivos para fazer com que as pessoas cumpram as suas decisões, no caso da OMC, nós vamos ver que há a possibilidade até da aplicação de retaliações, mas não é algo tão assim direto. Mas o fato é que esse órgão de solução de controvérsias, que nós vamos estudar agora, ele vai aplicar aí as medidas, vai tomar as medidas, pode ser acionado sempre que algum país da OMC considerar que algum outro país parte esteja descumprindo as regras da organização, ok? Aí vamos lá, tá lá, ó. O mecanismo de solução de controvérsias da OMC possui as seguintes características, ó, as características aí do mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Primeiro, estabelecimento de etapas e prazos bem definidos, tá? Isso daqui é importante, né? Foi algo que a OMC aprendeu com os erros da OIC, porque é importante que você tenha as regras claras de como o jogo vai funcionar antes do jogo se iniciar, não é isso? Então você tem ali as etapas que são previstas, nós já vamos falar sobre elas, há prazos bem estabelecidos em relação a isso, né? Então se uma das partes não estiver cumprindo um prazo, por exemplo, especialmente no caso da parte demandada, que a gente fala, que é o país, né, que está sendo, entre aspas, aí, acusado de não estar cumprindo as regras, inclusive ele vai passar para frente, a próxima etapa, não dá para ficar esperando, né, o país ficar enrolando, empurrando com a barriga. O que mais? Outra característica do mecanismo de solução de controvérsias do OMC é a possibilidade de aplicação de sanções, tá? Não são sanções diretas pela própria OMC, a OMC não aplica multa, a OMC não exclui um país, os seus quadros, nada disso não. Na verdade, essas sanções, elas podem ser aplicadas por meio de retaliações, que nós vamos ver o que é isso, na qual o país demandante, que é aquele país, né, que está se considerando prejudicado pela ação do outro país parte, ele vai poder aplicar algumas medidas contra os produtos daquele país que ele está acusando de estar agindo de forma, né, ilegítima, se a OMC der ganho de causa a esse país demandante, tá? Nós vamos falar sobre isso.
que a possibilidade, então, de aplicação de retaliações, que, na verdade, sempre foram possíveis de ser aplicadas, né? Porque se um país quiser aplicar uma retaliação contra o outro, a OMC não vai lá, a força lá e colocar um exército, existe o exército da OMC, né? Para obrigar o país a não fazê-lo. Mas essas retaliações, elas são previstas, e mais do que isso, é prevista a forma, as regras para a aplicação dessas sanções por parte do país ali, demandante que ganhe a discussão no OMC. O que mais? Outra característica do órgão de solução de controvérsias do OMC é o consenso negativo para impedir julgamento ou aplicação de sanções. O que é isso? Para que um país, né, ele seja, vamos dizer assim, impedido de aplicar sanções ou impedido de levar um caso para a OMC, tem que haver um consenso por parte dos demais países, tá? O que é muito difícil de ocorrer, né? Então isso acaba dando uma efetividade muito grande aí para esse mecanismo de solução de controvérsias. E o que mais? Busca de soluções negociadas. Nós vamos ver que essa é uma das grandes preocupações do mecanismo de solução de controvérsias do OMC, é sempre que possível encontrar uma solução negociada entre as partes. Aliás, é algo, né, que a gente aplica até no direito interno. Quem já nunca ouviu aquela expressão, né, que às vezes os advogados dizem, olha, é melhor um mau acordo do que um bom processo, né? Às vezes é melhor você chegar ali num acordo que não é 100% que você gostaria num processo, mas pelo menos você encerra, você tem uma segurança jurídica de que aquilo vai ser cumprido, né? Do que você arriscar um processo que pode ser que você perca lá no final. E aí você tem ainda os custos, tem o tempo que vai ser dedicado para isso. Então, isso vale não só dentro, né, da discussão judiciária de cada país, mas também no âmbito da OMC. Nós vamos ver que a OMC ela estimula, ela busca encontrar-se em soluções negociadas, sempre que possível, ok? Então essas são características aí do mecanismo de solução de controvérsia da OMC. Tem mais, ó. Obrigatoriedade aí de uso do sistema e jurisdição exclusiva. O que é isso? Quer dizer que os países membros da OMC são obrigados a levar suas controvérsias ao órgão de solução de controvérsias da OMC, exceto se decidirem não apresentar a reclamação ou se fizerem parte de bloco econômico reconhecido pela OMC e que tenha seu próprio mecanismo de solução de litígios, tá? Isso aqui também é outro ponto importante da OMC. Então, se um país ele tem algum desacordo, vamos dizer assim, né, alguma controvérsia com um outro país parte da OMC, para resolver isso ele tem que levar para a OMC. Ele não pode resolver isso em um outro órgão, uma outra instância, que não seja lá, tá? Então, a gente chama de obrigatoriedade de uso do mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Claro que o país pode sempre abrir mão, né, de reclamar. Ele pode falar, não compensa, tal, o prejuízo é muito pequeno. Aí, de repente, é muito comum isso, né? Os países usam como moeda de troca, ó, lembra daquele lá que você descumpriu, lá aquele acordo da OMC? Tudo bem, vamos deixar para lá. Mas me compensa, por exemplo, abrindo um pouco mais seu mercado para esse produto meu, esse tipo de coisa, né? Então, às vezes, os países abrem mão, né, de recorrer ao OMC, eles podem fazê-lo perfeitamente, tá? Mas se forem discutir, devem discutir no âmbito da própria OMC. Tem uma exceção somente. Qual é? Se os países fizerem parte de um bloco econômico e dentro desse bloco econômico haja também um mecanismo de solução de controvérsias, desde que esse bloco econômico seja reconhecido pela OMC, né? Aí eles podem, então, levar essa discussão dentro do bloco econômico sem precisar levar para a OMC. O Mercosul, por exemplo, é um exemplo. O Mercosul é um bloco econômico reconhecido pela OMC e possui o seu próprio mecanismo de solução de controvérsias. Então vamos imaginar, sei lá, que Brasil e Argentina têm uma desavença comercial. Ambos fazem parte da OMC e ambos também fazem parte do Mercosul. Ao invés de levar a discussão para a OMC, eles podem discutir isso dentro do próprio Mercosul, tá certo? Mas se eles não fizerem parte, ambos, do mesmo bloco econômico que tem o mecanismo de solução de controvérsias, tem que levar necessariamente para o órgão de solução de controvérsias da OMC. E por fim, outra característica aí do mecanismo de solução de controvérsias da OMC é a proibição da aplicação de sanções de forma unilateral, tá? Então, né, eu já falei, nós vamos voltar a isso, que um país ele pode até aplicar retaliações contra um outro país que esteja descumprindo as regras do OMC, mas primeiro ele tem que submeter essa questão ao OMC. Primeiro, o órgão de solução de controvérsias do OMC tem que dizer se realmente aquele outro país descumpriu ou não, né?
Porque às vezes um país poderia usar como desculpa. Sei lá, está com dificuldade no balanço de pagamentos e vai lá e inventa como desculpa. Ah, olha, aquele outro país descumpriu o acordo tal do MC e não está descumprindo coisa nenhuma. E aí começa a aplicar retaliações indevidas, né? Então, para a aplicação aí dessas sanções, tem que haver antes a manifestação do OMC, tem que haver o julgamento por parte do órgão de solução de controvérsias do OMC, tá? Para evitar essa aplicação de sanções de forma unilateral. O que mais? Vamos lá. Agora nós vamos começar a falar sobre o funcionamento propriamente dito do mecanismo de solução de controvérsias do OMC. E nós vamos ver que eu coloquei aqui em 3 etapas, tá? Alguns dividem um pouco mais, por exemplo, dividem a terceira etapa aqui, ou a segunda etapa, desculpe, em primeira e segunda fase, dividindo em 2 etapas diferentes, mas aqui é só o que pode acontecer a discussão sobre a divisão interna de cada ação aí, mas vai seguir essa sequência sempre que eu vou trazer aqui para você, tá certo? Então, qual é a sequência aí que eu dividi em 3 etapas do mecanismo aí de solução de controvérsias do OMC? Primeiro, a primeira etapa é a chamada negociação direta entre os países envolvidos na disputa, que sendo precedida daquilo que é chamado de consulta, que é quando um país membro, que de alguma forma se sente prejudicado pela ação de outro, entendendo que algum acordo esteja sendo descumprido, pede explicações à outra parte. Então o que acontece? O nome já está dizendo, na negociação direta, os países primeiro vão conversar entre si, tá? E aí isso tem que ser formal. Não é assim, o presidente passou a mão no telefone, o presidente de um país passou a mão no telefone e ligou para o presidente de outro país. Não, não é isso. Esse país, né, o país que se considera aí, prejudicado pela ação de um outro país, que ele diz que está descumprindo as regras do OMC, que a gente vai chamar de parte demandante ou país demandante, ele primeiro elabora o que a gente chama de consulta. Então, é um documento formal, inclusive ele encaminha cópia ao OMC, em que ele encaminha para o outro país, dizendo, olha, você, por exemplo, está subsidiando os produtores, sei lá, de feijão aí do seu país, e com isso está prejudicando os meus produtores de feijão, porque eles perdem competitividade no mercado internacional, por exemplo, tá certo? Então aí o país demandante, o país que está reclamando, o país que está se sentindo prejudicado, que seria, né, se a gente fosse falar num processo judicial, seria o autor da ação, ele vai primeiro pedir essas explicações de maneira formal, tá? Através dessa consulta. E aí, esse país que está sendo demandado, ele tem 60 dias para responder. Ó, essa etapa deve ser realizada no prazo de 60 dias aí, tá? Na verdade, o prazo é um pouco menor. 60 dias seria para concluir essa negociação, mas, em princípio, ele pode responder até no final do prazo. Mas ele vai responder isso, tá certo? Para o país que está demandando. E aí pode ser que ele chegue a um acordo, né? Pode ser que o país demandado diz, olha, não, realmente, aí é verdade, foi mal, tal, não vou fazer mais, para evitar alguma retaliação. Ou pode ser que diga, não, estou aplicando isso, por isso, isso e isso, e o país demandante diga, não, ok, eu entendo, temporariamente eu aceito. Ou então, como eu já disse, né, às vezes o país ele faz a consulta só para dizer para o outro, tô esperto, viu? Olha o que você está fazendo aí, eu estou de olho. E aí, às vezes, ele usa, né, vamos dizer assim, essa aceitação aí, ele acaba aceitando, ele acaba não recorrendo disso, justamente como uma moeda de troca, eventualmente, em alguma outra negociação, tá certo? Mas o fato é que, antes de recorrer propriamente dito ao órgão de solução de controvérsias, antes da formação do painel que a gente fala, tem que haver a negociação direta entre os países envolvidos na disputa, tá? Mas essa etapa aí deve ser realizada num prazo de 60 dias. Não foi resolvida em 60 dias? Aí parte-se para a segunda etapa, se o país demandante quiser, tá? Porque o país demandante, a qualquer momento, ele pode abrir mão de continuar com a discussão. Mas não resolveu na fase de negociações diretas, a consulta não foi suficiente para esclarecer a questão, aí passa-se para a segunda etapa, que é a fase aí do julgamento pelo OMC propriamente dito. Ó, é a fase em que ocorre a atuação do órgão de solução de controvérsias, o OSC, e que se inicia com o estabelecimento do painel, que é a primeira instância de julgamento. Então, na OMC, o julgamento em primeira instância é chamado de estabelecimento do painel, tá? Do painel ali de julgamento. Que o país demandante é que tem que solicitar, provando que já tentou a negociação direta e não chegaram a um acordo. Muito bem. Então, a primeira instância de julgamento é a formação do painel. O painel, ele é um órgão julgador formado por 3 a 5 pessoas que analisarão o conflito
e elaborarão um relatório contendo os fatos, argumentos das partes e a posição do grupo sobre as questões levantadas, possuindo um prazo de 6 meses para emitir o relatório final, tá? Professor, 6 meses, tudo isso? Porque o painel aí, ele vai precisar muitas vezes solicitar esclarecimentos, às vezes solicitar documentos, às vezes até fazer investigações. A ideia aqui é que o painel ele seja, inclusive, ativo nessa questão. É claro que o país demandante, em princípio, já tem que trazer todas as informações para facilitar o julgamento pelo painel, né? Assim como o autor de uma ação, ele já tem que trazer para o juiz tudo aquilo que ele tenha já de provas contra a pessoa que ele está entrando com a ação, né? Então o país demandante já apresenta, mas o painel ele pode produzir provas, ele determinar a produção de provas, tá? Vai agir esse painel, como eu disse aí, como se fosse um juiz de primeira instância. Mas aí ele é um órgão colegiado, formado por 3 a 5 pessoas. E aí então eles vão analisar e vão emitir um relatório lá no final, no máximo em 6 meses. Aí, emitido o relatório com a resolução do painel, ambas as partes, se desejarem, podem apelar, sendo o recurso julgado pelo órgão de apelação. As apelações devem basear-se somente em questões de direito. Assim, em fase de apelação, não é possível examinar novamente as provas existentes, nem examinar novas questões, tá? Então, o painel deu lá o seu relatório, né? Houve ali o relatório do painel estabelecendo a decisão de primeira instância. Aí, qualquer das partes que se sinta prejudicada, não concordar com a decisão ali do painel, pode entrar com uma apelação, que vai ser julgado pelo segundo órgão, a segunda instância do órgão de solução de controvérsias, que é o chamado órgão de apelação. Então, na primeira instância, o julgamento é feito pelo painel. Na segunda instância é feito pelo órgão de apelação. Só que no órgão de apelação, só vão ser examinadas as questões de direito, tá? Todas as provas que a parte demandante tinha que produzir, ela tem que produzir no máximo na primeira instância. Ou já traz a prova já pronta, né, pré-constituída, ou produz na fase do painel, tá? Porque a ideia da apelação, no recurso de apelação, é que o órgão de apelação só reexamine, de fato, a interpretação que foi dada para aquilo que está lá. Por isso que eu coloquei lá, ó. Assim, em fase de apelação, não é possível examinar novamente as provas existentes, nem examinar novas questões, tá? E aí o prazo para julgamento da apelação é de 60 dias, porque é bem mais rápido, né? Porque aí é só ver se a decisão do órgão de primeira instância, que é o painel, estava adequada ou não, como não há produção de novas provas, aí o prazo é o mesmo lá, né, para a conclusão das negociações diretas, que é de 60 dias para o julgamento da apelação, ok? Pelo órgão de segunda instância, aí, pelo órgão de apelação. E aí, por fim, nós temos a terceira e última etapa aí, que é a chamada implementação da decisão. Tá lá, ó. Na implementação da decisão do órgão de solução de controvérsias, é estabelecido um cronograma para cumprimento das recomendações, o que é feito por um acordo entre as partes, ou se isso não for possível, por laudo arbitral. Então, o órgão de solução de controvérsias deu razão à parte demandante, ao país reclamante, né? Aí o que acontece? Aí ele vai propor, o próprio país reclamante pode propor ali medidas, e ele vai tentar negociar um cronograma com o país demandado, tá? Com o país que foi acionado na OMC. E aí, se eles chegarem a um acordo, não é comum chegarem a acordo, porque aí o país, por exemplo, que perdeu, né, fala, não, perdi mesmo, então tudo bem, vamos chegar aqui no acordo para a gente implementar isso, tá? Então, se eles chegarem a um acordo, sei lá, por exemplo, em 6 meses, o país demandado se compromete a zerar o subsídio, por exemplo. E o país demandante concorda, ok. Isso é, vamos dizer assim, entre aspas, homologado pelo órgão de solução de controvérsias, aí só vai supervisionar para ver se isso vai ser cumprido, tá? Agora, se eles não chegarem a um acordo sobre como que vai ser implementada essa decisão, aí a OMC, por exemplo, chega à conclusão de que, de fato, naquele exemplo que eu dei, há um subsídio aos plantadores de feijão de um dos países, e isso é ilegal, não é aceito pela OMC, então o país tem que parar com o subsídio. Aí, a parte demandante sugeriu que ele parasse em 30 dias. Ele disse assim, não, 30 dias não dá, vou pegar meus produtores aqui de surpresa, eu quero pelo menos 1 ano. Mas aí o país demandante bate o pé, não, no máximo 30 dias, outro diz, não, no máximo 1 ano. Aí não chegaram a um acordo, aí o próprio órgão de solução de controvérsias vai emitir um laudo arbitral definindo, né? Por exemplo, não, então não é nem 1 mês, nem 1 ano, vai ser 6 meses, por exemplo, e aí, em tese, né, o país demandado tem que cumprir isso, tá?
E aí, após a definição desse cronograma para a implementação, são definidos os instrumentos de supervisão, né? Como é que vai ser supervisionado para ver se de fato está cumprindo ou não. Porque senão o cara fala, tá bom, vou cumprir, ok, 6 meses, zero tudo, e depois não faz. Então é importante que haja ali uma supervisão. Ó, e se a decisão não for cumprida? Pode acontecer, né? O país falar que cumprir coisa nenhuma. Na prática, dá uma banana aí para a OMC. Aí, nesse caso, a parte demandante pode aplicar retaliações contra a parte demandada, como, por exemplo, a imposição de gravames adicionais às importações de bens daquele país ou a aplicação de restrições quantitativas, tá? Retaliação aqui é uma forma, então, do país que entrou, né, com a ação na OMC, que estabeleceu lá o painel, e que se considerou prejudicado e que teve ganho de causa na OMC, se compensar por aquela ação indevida por parte do país demandado, tá? Mas veja que só vai ser aplicada a retaliação se não chegarem a um acordo sobre o cronograma de implementação da decisão do OMC, ou se chegarem, o país demandado não cumprir. Aí podem ser aplicadas retaliações, agora sim, porque o país demandante, ele tem uma decisão do OMC, que comprova que ele está correto, né? E aí, só que ele vai submeter também essas retaliações ao OMC. Ele vai dizer, o OMC, ele não cumpriu, então eu vou aplicar essas retaliações, tá? Porque o OMC vai verificar se é proporcional, esse tipo de coisa. Então tá lá. Ó. E aí pode ser, por exemplo, a imposição de gravames adicionais às importações. Então, as importações daquele país que foi acionado vão pagar o imposto a maior. Então, por exemplo, ou no caso vai ter uma medida anti-subsídio, por exemplo, uma medida compensatória. Ou pode haver aplicação de restrições quantitativas, por exemplo, aí, como uma forma de retaliação, tá? E aí, como é que é aplicada essa retaliação? Tem regras para serem estabelecidas. Olha só, preste atenção. A retaliação deve incidir preferencialmente nessa ordem aqui, ó. Então, de preferência, tem que seguir essa ordem aqui. Primeiro, deve-se procurar aplicar a retaliação no mesmo setor em que haja sido praticada a infração, exceto se isso for impraticável ou ineficaz, tá? Então, aquele caso que é do lado do feijão lá, né? Que o país estava dando subsídio aos plantadores de feijão. Aí o país que ganhou no OMC, ele fala, você não está cumprindo a decisão do OMC? Então eu vou impor uma restrição quantitativa à importação de feijões. A partir de hoje, o máximo que eu vou importar de vocês, aí, dos seus produtores, sei lá, 1.000 toneladas por ano, por exemplo, tá certo? Então aí foi aplicação no mesmo setor, né? O setor ali de comércio agrícola ali, tá sendo no mesmo setor. Ah, não é possível aplicar no mesmo setor. Por exemplo, vamos imaginar, né, que o país que receba ali, aquele país que importe feijão, ele precisa daquele feijão para alimentar a população. Então isso não é uma medida que seja viável para ele. Então aí deve-se procurar aplicar a retaliação em outros setores abrangidos pelo mesmo acordo envolvido, exceto se tal for impraticável e ineficaz, né? Porque quando o país entrou na OMC para reclamar, ele disse qual foi o acordo que foi ali descumprido, que na visão dele está sendo descumprido pelo país demandado, né? E aí, se não der para aplicar no mesmo setor, vai aplicar em outro setor, desde que seja abrangido pelo mesmo acordo. Por exemplo, se é o acordo o TRIPS lá, né, que é o Acordo sobre Propriedade Intelectual. Se o problema está relacionado a uma proteção da propriedade intelectual, deve-se preferencialmente aplicar em um outro a retaliação em um setor relacionado à propriedade intelectual. Ah, não, isso não é possível. Aí parte-se para a terceira, outros setores abrangidos por outros acordos que sejam aí supervisionados pelo OMC, tá certo? Mas deve-se procurar seguir essa ordem que está aí, até aí por uma questão aí de proporcionalidade, de lógica, e para evitar que o país demandante acabe aproveitando, não é, aquela decisão favorável que ele tem para ele do OMC, para aplicar uma retaliação que não tenha nada a ver com aquilo que esteja sendo discutido, certo? Para evitar que a decisão aí seja utilizada como pretexto para ele aplicar ali uma retaliação num setor que não tenha nada a ver ou que possa servir aí, né, como eu disse, como pretexto para isso. E aí, ó, para resumir, cadê? Eu coloquei lá para você, ó. Resumindo, então, essas fases aí, etapas da atuação do órgão de solução de controvérsias do OMC. Lembrando, como eu disse, tem gente que divide, por exemplo, tá? A etapa de implementação da decisão em 3. Primeiro, definição do cronograma, depois definição dos instrumentos de supervisão e depois, for o caso, retaliação. Mas aqui eu coloquei em 3 só para não ficar muito extenso. Eu acho que fica mais didático.
Então, primeira etapa. Tá lá, nós vimos as negociações diretas entre as partes envolvidas, não é isso? Então, primeiro deve-se procurar chegar a um acordo entre as partes. A parte o país que está sendo considerado, que está se considerando prejudicado, ele vai entrar com uma consulta, ele vai fazer uma consulta ao outro país que ele considera que esteja descumprindo a decisão do OMC. E aí eles têm 60 dias para tentar resolver isso amigavelmente. Não resolveu? Aí o país que está se sentindo prejudicado, ele pode pedir o estabelecimento do painel, que é a segunda fase, que é o julgamento. Ó, que nós vimos que até 2 instâncias, né? Que é o estabelecimento do painel na primeira instância, tem 6 meses, lembra, para dar o relatório. E depois o julgamento da apelação na segunda instância. Que aí o julgamento da apelação ele tem que ser feito em, no máximo, 60 dias. Aí disso eu vou ter uma decisão. Veja aqui, se a decisão for desfavorável ao país demandante, se considerarem que não, que o outro país não está descumprindo nada, né, se o OSC, o órgão de solução de controvérsia da OMC decidir isso, aí acabou aí, né? Ok, o outro país não está fazendo nada de errado na visão da OMC, só vai para a terceira fase se a decisão for favorável ao país demandante, tá? Que é a implementação da decisão. Que aí vai ter o cronograma, lembra? Para a implementação, que deve ser, tem de preferência, acertado entre as partes, se não for possível vai ser estabelecido por um laudo arbitral. Aí vão ser definidos os mecanismos de supervisão do OMC para verificar se está sendo cumprido ou não. E se for o caso, se for necessário, podem ser aplicadas as retaliações, tá? Lembrando aí que qualquer dessas etapas são de utilização facultativa. Por exemplo, um país pode ganhar a ação no OMC, vamos dizer assim, né? Contra outro país e não aplicar, e outro país não fizer nada e não aplicar uma retaliação? Pode. O Brasil, por exemplo, já fez isso em relação aos Estados Unidos, quando o Brasil questionou o subsídio que os Estados Unidos davam aos produtores de algodão. E aí a OMC decidiu que o subsídio era ilegal mesmo, então o Brasil tinha o direito de aplicar retaliações, mas naquele momento o Itamaraty achou melhor não aplicar, né? Como eu disse ali, usar aquilo ali como se fosse uma carta na manga e outras negociações, e ó, libera aquilo ali que você não quer liberar naquele acordo, que eu não aplico nenhuma retaliação aqui, por exemplo, né? Isso é muito comum aí no comércio internacional, essas negociações, tá certo? Mas o país só vai passar por essas etapas aí, só vai passar por essas etapas se o país demandante der seguimento aí à ação. Senão vai parar ali onde ele achar onde ele parar de atuar no processo. A ideia é essa, ok? Muito bem, com isso então chegamos ao final aqui de mais uma aula em que nós tratamos sobre o órgão de solução de controvérsias ou o mecanismo de solução de controvérsias da OMC. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você, um grande abraço e até a próxima!